Exato, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão da poligamia, porque a gente sim tem que despossuir sobre o corpo da mulher, e essa ideia louca de eu te amo tanto, então vou fazer um contrato com o Estado e com a igreja, que é bem bizarro. Posso falar uma coisa? Claro. O que vocês chamam de amor, nós chamamos de trabalho não remunerado. Exatamente. Tem uma escritora muito boa, recomendo, ela chama Yara do Ponte, que ela fala, o casamento ele é muito bom para o homem, porque ele transfere toda a responsabilidade que ele deveria ter para a mulher. Então a mulher limpa, ela cuida das contas, ela cria os filhos, ela é uma parideira, ela te satisfaz na cama e você segue sendo um moleque, quando na verdade não. Só que a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque essa questão rasa da poligamia, ela pode violentar ainda mais a mulher, pensando na questão social que a gente está inserido hoje. Então, não é assim, amor livre, poligamia, porque sim, porque eu sou descolado. Você tem que entender que você não tem posse sobre o corpo da mulher, para você entender sobre a macropolítica também, sabe? Qual é a sua responsabilidade na transmissão de doença? Numa sociedade em que inviabiliza a saúde da mulher, numa sociedade que os caras fazem filhos e abandonam. Então não é uma questão tão simples assim e que ela deve ser pensada de uma forma mais profunda mesmo, porque é muito complicado. E eu acredito que na questão da macropolítica, como a Vanessa falou também, a gente precisa, as mulheres no caso, né, elas precisam se... Eu não gosto desse termo, né, porque o feminismo liberal, ele acabou com ele, mas precisa se empoderar e se educar para ter controle sobre o próprio corpo. Inúmeras vezes chega pra gente mulheres que não sabem que elas podem ter um dispositivo intrauterino não tendo filho. E isso é complicado, porque você coloca um monte de hormônio nas mulheres, você causa outras patologias, quando na verdade isso é só mais um dos controles masculinos sobre o corpo da mulher. A questão da laqueadura, precisar do consentimento do marido. Enquanto profissionais, a gente precisa entender a nossa responsabilidade e deixar o nosso julgamento individual de lado. Dentro do consultório, eu sou médica, eu não sou a Bárbara, entende? E eu preciso fazer com que a paciente se sinta confortável o suficiente para procurar a minha ajuda, para fazer um planejamento familiar adequado, para ter controle sobre a própria vida. E enquanto civis, assim, né, cidadão, a gente precisa ter o conhecimento de que sim, eu posso ter um DIU, sim, eu posso laquear, e não é o Estado, não é o convênio, não é o médico que vai falar que eu não posso fazer. Então, eu acho que isso são coisas muito básicas e que faltam muito pra gente, né? Na questão do homem também, que o Léo trouxe pra gente. É engraçado. Hoje a medicina, ela teve uma reviravolta. A gente tem o maior número de mulheres na medicina. É muito maior do que o número de homens. E é muito contrassenso, né? Porque os pacientes não gostam disso. Acontece inúmeras vezes de o paciente chegar e perceber que você é médica e aí ele não quer ser atendido por você. Ele não relata o problema de saúde dele. Isso é uma masculinidade tão frágil e que traz tanto problema, inclusive para os homens, que é absurdo. A gente precisa desconstruir essa ideia de fragilidade, porque a gente precisa de ajuda de uma mulher, sabe? Vocês foram falando, eu fui anotando mentalmente. Já que o Léo gostou muito que a gente falou de poligamia, vou deixar mais uma dica aí. Quem não assistiu, assistam o seriado Ela Quer Tudo, da Netflix, é do Spike Lee. E aí ele coloca ela, que é uma mulher que é super dona da própria sexualidade, e ela tem relação com mais de um homem. As a sex-positive polyamorous pansexual, monogamy never even seemed like a remote possibility. Doesn't it get confusing juggling all of them at the same time? E aí eu entro um pouco do que a Bárbara falou, que às vezes essa questão, se não for tratada de forma correta, né, essa leitura superficial acaba sendo prejudicial para a mulher, porque o homem pode ter quantas parceiras ele quiser, mas se a mulher assume esse papel, puta, vagabunda, não vale nada. Enfim, fica a dica aí para vocês verem, o seriado é muito bom, além de ser uma obra artística muito bacana. Quando agora eu já me perdi quem fez o comentário, mas eu lembrei de comentar que uma coisa que eu fico fula da vida é o fato, a guerra no Senado sobre a legalização ou não do aborto.
quando essa é uma liberdade que deveria ser da mulher. Assim, estão discutindo no cenário que liberdade a mulher tem ou não com o próprio corpo. O que ela pode fazer ou não com o próprio corpo. E essa é uma guerra que eu não sei se as meninas conhecem, acompanham, tem a revista As Minas. Elas têm um grupo de jornalistas focadas para acompanhar o que acontece no Senado, enfim, em políticas que nos afetam. Enfim. E é uma guerra que diariamente a gente dá um passo para frente e 2 para trás. É assustador, aquela coisa que eu já sou mais leiga nesse assunto, em projeto de lei e os escambau, mas é assim, diariamente a gente recebe notícia de ganhamos uma batalha, no dia seguinte a gente perdeu 2, sabe? E eu fico me perguntando, cara, é o meu corpo. Eu quero decidir o que eu faço, se eu vou ter ou não vou ter um filho, se eu engravidei. A gente já sabe que nada é 100% garantido aí, contraceptivo contra a gravidez, né? Então, engravidei, não quero ter um filho agora, enfim, é o meu corpo, sabe? Aquela coisa que é tão única da mulher e quem tá decidindo isso, a mesma situação ali da audiência da Mariana. Ela como vítima e tem 3 homens decidindo qual que vai ser a sentença dela, assim, uma coisa assustadora. E daí que entra do que a gente precisa para melhorar, né, para avançar um pouco nessa luta. Eu acho que vai muito nesse âmbito aí, o que a gente precisa ficar de olho na política mesmo. Eleição aí agora, né, logo tá chegando aí. Em quem que a gente vota, quem que a gente coloca, a gente precisa de mulherada lá dentro, a gente precisa de espaço, a gente precisa de voz, porque a gente precisa de voz ativa que possa... É claro que a gente sabe que não é bem assim, né? A gente elegeu alguém, essa mulher vai conseguir de fato fazer alguma coisa lá dentro, mas já é um começo, a gente precisa disso. Sim, as eleições estão chegando e a gente não precisa só de mulher no poder, a gente precisa de mulher feminista e anticapitalista no poder, que são coisas diferentes. E com relação ao aborto, é curioso, porque eu sou uma mulher quase médica, extremamente a favor do aborto, porque é muito claro para mim que isso é uma decisão individual. Então, é muito básico para mim pensar que nós temos 2 hipóteses. A gente vai perder a mulher, porque ela vai abortar, com cabide, com um medicamento inadequado. Ela vai abortar de qualquer maneira que ela achar e vai morrer. A mulher pobre vai morrer. Ela vai abortar e ela vai morrer. Então a gente vai perder, teoricamente, usando o argumento que as pessoas usam, 2 vidas. Ou a gente vai fazer um aborto seguro, adequado e vai preservar a vida dessa mulher. É muito fácil para mim olhar e escolher o caminho que eu vou seguir. A mulher, ela pode abortar, eu vou ajudar ela a abortar e ela vai abortar de uma maneira confortável e segura, porque é uma decisão dela. Ela sabe quais são os calos que apertam o pé dela. Não sou eu que vou decidir isso por ela. Mas essa questão de dar um passo para frente e 2 passos para trás, que a Rafa falou, está muito atrelado ao controle do corpo feminino, né? Que é a maior forma de controle, na verdade, do corpo feminino é tendo um filho, porque você paralisa a vida daquela mulher por no mínimo uns 15, 18 anos, talvez, né? Ela vai deixar de trabalhar, ela vai deixar de se educar, ela vai deixar de ter as relações dela. E o homem, nada. O homem, no máximo, vai pagar uma pensão que não dá para comprar absolutamente nada. E a vida dele, efetivamente, não vai mudar em nenhum aspecto. Então, para mim, o fato de que a legalização ela é constantemente barrada é só mais uma das provas de que o Estado, controlado por homens, tem de exercer um poder sobre o nosso corpo, sobre a nossa vida. O casamento é um deles, ter filho é outro deles. E assim a gente fica sob o controle dos homens e sem ter muito o que fazer, né? Porque a gente não tem um planejamento familiar adequado, o nosso acesso à saúde é dificultado, a gente não tem uma educação sexual favorável, a gente vê meninas aí, adolescentes, tomando a pílula do dia seguinte, semanalmente, sabe? Sem ter a menor noção do risco que elas estão correndo, da ineficácia que isso traz. E, acima disso, a gente violenta psicologicamente a mulher, porque a gente coloca a culpa em cima dela. Porra, você não tomava anticoncepcional? Porra, mas você deixou eu transar sem camisinha. O que nem é verdade muitas vezes, né? Enfim, eu acho que é só mais uma das facetas do controle estatal sobre o nosso corpo.
Eu acho que é super importante a gente trazer, então, à tona também a questão da resistência do governo, né, de se debater a questão do ensino sexual nas escolas e tudo mais, estudos de gênero, que, porque você não pode falar de sexo na escola, você vai sexualizar crianças e não sei o quê, que isso tem que ficar na esfera privada, que é justamente o que o movimento feminista vem lutando há anos, né, para tirar dessa esfera privada essas coisas que acontecem e colocar no público, né, o pessoal é político, né, é o nosso mote praticamente de segunda onda. Então, é um absurdo. Porque o que essa criança vai aprender em casa, então, em termos de sexualidade? Como que eu vou saber isso? Sendo que o espaço doméstico da casa é o espaço que mais acontecem abusos, todo tipo de abuso, né? Sexual, psicológico, físico e etc. Então, são coisas contraditórias, isso aí não bate. Mas eu acho que, além das questões estruturais, também tem uma coisa que é que a sociedade ela não consegue enxergar a mulher como um ser desejante. A Bárbara estava falando agora da sexualidade feminina. A sociedade não consegue entender essa coisa que a mulher é um ser desejante, aquela mulher que faz seus corres, que se banca, que se coloca, se impõe e tal, que ela pega os caras que ela quiser. Na verdade, nem nós mesmas conseguimos nos ver como esse ser desejante, né? É difícil a gente fazer essa desconstrução também de que a gente tem desejos e que a gente não vive para corresponder ao desejo do homem. Porque isso também é internalizado na gente desde cedo, né? Nós temos que ser desejadas pelos homens. Então a gente se arruma, tem toda essa questão do controle do corpo feminino, de salto alto, roupa apertada. A Naomi Wolf vai falar muito disso naquele livro dela, o Bourdieu também. Então a gente está sendo sempre controlada para corresponder a esses desejos do homem, né? Para agradar alguém. E aí, com isso, a gente negligencia os nossos próprios desejos, né? A gente vai oprimindo isso, visando corresponder a expectativas alheias. Então, eu acho que, enfim, bancar o próprio desejo é difícil para todo mundo, né? Não só para mulheres, para homens e mulheres também são anos de análise, é claro. Mas eu acho que essa questão para a mulher é, sim, mais complicada. Enfim, antes que me chamem de essencialista, não complicada porque é a mulher, né? Mas justamente porque foi construído todo esse construto histórico e violento de gênero sobre a mulher, que dificulta essas coisas. Tem que deixar bem claro que não se trata de uma luta de homens contra mulheres, né? De novo, ou de mulheres contra homens, mas que é de uma luta de todos nós contra esses sistemas que criam os homens e as mulheres, entre aspas, né? Esse sistema que cria o gênero, que cria a raça, que cria as classes, né, as subdivisões de classes, enfim. Esse sistema que segrega. Então a gente tem que ficar esperto também contra quem a gente se volta. É o mesmo sistema que constrói os caras aí que sofrem de tanta masculinidade tóxica que não conseguem nem se limpar direito no banho. É aquele papo de homens, o machismo não é o contrário de feminismo. E o machismo, ele é ruim para a mulher e para o homem também. Ele também construiu, assim, esses homens aí, tem a masculinidade tóxica e frágil. Então, não é legal para você também. Bora combater isso junto. Eu acho que vocês foram perfeitas nas colocações de vocês e uma prova clara de que a sociedade, até a própria mulher, não nos entende como seres desejantes é a heterossexualidade compulsória. As relações lésbicas, elas são muito inviabilizadas, elas são deslegitimadas, acreditam que, não foi comida direito, você nunca teve uma relação boa o suficiente com um homem, são duas mulheres, eu posso participar? Mas você gosta de mulher mesmo, mas você já ficou com um homem? Então, assim, a gente ignora todo o desejo da mulher, que pode ser diverso, sabe? Ela pode ser pan, ela pode ser bi, ela pode ser homo, ela pode ser assexuada, ela pode ser tudo, ou pode ser nada. Mas se não tiver esse viés falocêntrico, não existe uma relação ali. É uma brincadeira, é uma coisa passageira, você não sabe o que você quer. E isso é ainda pior, a gente precisa, dentro disso, fazer um recorte racial, porque ser lésbica já é ruim na nossa sociedade. Agora, você ser lésbica, preta e gorda, aí fudeu, né? Porque você vai ser inviabilizada tanto na sociedade quanto na comunidade LGBT. Então, é muito problemático, porque se você é bonita, é um desperdício. Então, eventualmente, você vai ficar com um homem, vai achar um príncipe encantado, e aí você vai ser feliz pro resto da sua vida. Se você é gorda, fora do padrão, todas as questões problemáticas que a gente já sabe, você quer ser um homem, você é assim porque nenhum homem te quer. Então, a gente realmente deixa de lado todo o desejo da mulher.
E eu acho que isso conversa um pouco até com a questão. Eu vou voltar novamente para o que eu falei no início. O problema do conceito. A gente tem tanto medo de ter uma educação sexual nas escolas, com as crianças, porque a gente não consegue diferenciar gênero de sexualidade. Isso é um problema.